E aí, galera, beleza pura? Eu sou o professor Pérez Cardoso e nós estamos aqui no Matemática E10. O intuito da aula de hoje é revisar alguns tópicos, do nosso conteúdo, da nossa provinha que acontece agorinha. Hoje, então, nós vamos revisar esses assuntos aqui, ó. Intervalos, introdução à função e gráfico da função do primeiro grau. Então, depois da nossa vinheta, a gente começa. Então vamos lá, pessoal? Vamos começar então. Vou revisar com vocês aqui tudo que a gente viu nessas aulas anteriores, tá? Envolvendo esses três tópicos. Então o primeiro tópico aí foi intervalos. Estou usando aqui o mesmo quadro que já foi passado nas aulas anteriores, mostrando aqui primeiro esse eixo real. Você precisa se localizar no eixo real. Então meu eixo real é esse daqui, onde o zero, que é esse número neutro, nulo, ele separa os números positivos e os números negativos. Nesse eixo real, eu estou representando aqui os números inteiros, alguns deles, O 0, o 1, o 2, o 3, o 4 e assim sucessivamente. E do lado esquerdo eu tenho o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim sucessivamente. Se nós imaginarmos um pedaço assim, ó, vou pegar um outro pedaço aqui do meu eixo real. Vamos pegar esse daqui, ó. Deixa eu pegar aqui um eixo, Vamos pegar aqui nossa reta. E nessa reta eu vou pegar um pedacinho dela só. Deixa eu trocar aqui, melhorar aqui a cor dela. Pronto. E eu vou pegar esse pedaço dela aqui, ó. Vamos imaginar que o meu zero está aqui, tá? Vamos melhorar aqui a cor, não ficou bom. Meu zero está aqui, que é meu neutro, Ele separa os positivos e os negativos. Eu coloquei ele mais para cá porque eu quero trabalhar só desse lado aqui por enquanto. E vou colocar meu número 1 aqui, ó. Que é meu número 1. Igual tá aqui em cima, ó. 0, 1. Só que aqui a escala tá menor, E aqui eu tô pegando uma escala maior. Beleza. Por quê? Para mostrar para vocês que não são só esses números bonitinhos que tem, não. Tem os números que são os decimais, os fracionários, Os que são periódicos ou não. Então tá tudo aqui. E eu escolhi esse intervalo aqui para falar de alguns com vocês. Por exemplo, entre o 0 e 1, entre eles, na metade dele, eu vou ter o meu amigo meio, que eu posso representar ele em forma de uma fração, por exemplo, meio, ou eu posso representar ele assim, Vou colocar aqui, ó, meio é a mesma coisa de 0,5, Que é o 1 dividido por 2. Então tá aqui, então na metade entre 0 e 1 eu tenho meio. E assim sucessivamente, eu posso ir colocando os números aqui. Aqui eu estou pegando 1 e dividindo em dois pedaços. Se eu pegar 1, por exemplo, e dividir em 4 pedaços, ele vai estar para cá. Ele não vai estar para lá, para o lado direito, ele vai estar para o lado esquerdo. Ele vai estar, na verdade, na metade aqui entre o 0 e o meio. Então aqui está o meu 1/4. Então vocês têm que saber localizar um número no eixo maior, saber onde ele está. Se eu falar assim, 1/9, e depois eu falar assim, 1/20. Então aonde está esse número, Se você imaginar, onde está esse número? Quem vem primeiro? E quando esses números que eu estou pegando aqui, 1/9 e 1/20, que eu coloquei aqui, ó, eles estão entre 0 e 1. Por que eles estão em 0 e 1? Você tem que imaginar da seguinte maneira. O 1 está sendo dividido em 9 pedaços. Aqui o 1 está sendo dividido em 20 pedaços. Então quem é o maior? Então a pergunta é essa. Quem é o maior? Quem é o menor? Então é justamente isso que você tem que ter na cabeça. Se você pegar 1 e dividir em 9 pedaços, vai dar uns pedacinhos assim. Se você pegar 1 e dividir em 20 pedaços, vai dar um pedaço menor ainda. Então significa que 1/20 ele é um número que é menor do que 1/9, um nono, tá? Um nono. Avos a gente costuma chamar só depois que passa do 10, Então olha só. Então pegando aqui um outro eixo aqui, mais ou menos rapidinho, só para vocês entenderem. Então se for para mim colocar aqui, eu vou colocar então o 1/20 primeiro, ele vem primeiro,
e depois na frente dele que vai ter um nono, tá? Vou dizer que está por aqui. Isso aqui é aproximado, só para você saber. Você só precisa entender quem está na frente de quem e quem está atrás de quem. Tá? Então você precisa saber a ordem dos números nesse eixo real. Isso é muito importante para intervalos. Você precisa se colocar. Qualquer dúvida, você vai pegar o número de cima, que é o numerador, e dividir pelo de baixo. Com isso você vai ver que número que é. Aí você sabe quem está mais na frente, mais à direita, ou quem está mais à esquerda. Se tiver do lado esquerdo do zero, o que vai mudar aí é o sinal, né? Que aqui agora do lado esquerdo tem um sinal negativo, então você tem que tomar cuidado com isso também. Beleza? Então se eu pegar dois números fracionários, né? Eu preciso localizar ele no eixo, saber onde ele está. Como é que eu fico sabendo? Fazendo essa divisão. Isso que vai me dizer. Tranquilo até aí? Então isso é o entendimento como é que funciona esse eixo real, como é que os números estão posicionados. Depois disso, nós vimos a notação de conjunto, tá? Desses intervalos, dentro do intervalo. A gente usa bolinha fechada quando eu estou dizendo que o número pertence ao intervalo. Então começa do A e vai até o B. E está incluso todos os números que estão nesse intervalo. Que são quantos mesmos? Infinitos números. É igual voltando lá em cima aqui, ó. Entre o 0 e 1, quantos números eu tenho? Um monte. Infinitos números. Se você falar um, eu falo outro. Se você falar um outro, eu vou falar um outro também. E todo mundo vai ficar falando o número entre 0 e 1 e não vai acabar nunca. Tá? Eu posso ir picando e picando e picando o número aqui e encaixando ele aqui dentro. Então, quando isso acontece, por isso que a gente usa o intervalo. Porque eu não consigo dizer quantos números tem aqui. E o intervalo me diz, né? Aonde eu estou olhando, né? Para que lugar dos números eu estou olhando, porque eu não consigo dizer quais são. Eu não estou tratando só com o número inteiro, eu estou tratando com os números todos, né? Os reais no geral, tá bom? Então, bolinha fechada, assim, que começa nele e termina nele. E tem a outra representação, que é usado forma de colchete, né? O colchete fechado, né? Abraçando o número aqui, ó, significa que o número pertence ao intervalo. Ou em forma também de compreensão, que é uma lei de formação do conjunto, né? Eu estou dizendo aqui que esses elementos pertencem aos reais, tais que esses elementos é maior ou igual ao A e menor ou igual ao B. Então, isso aqui são as três maneiras de representar o conjunto aí nos intervalos. No eixo, por colchete ou por compreensão. Olha o outro aqui, ó, também usando o intervalo fechado. Então aqui eu estou começando do A e indo para frente para o B. Indo para frente toda a vida a gente chama de infinito, mais infinito. Eu vou para o sentido da frente. O A pode ser até negativo, sei lá, pode ser um menos 10. Eu vou, né, demorar um bocado para me chegar aqui nos positivos, mas o mais infinito significa isso, que eu estou indo para a direita. Quando eu tenho menos infinito, eu estou indo para a esquerda. E outra coisa interessante, o infinito nunca é fechado, nunca. Tá? Porque eu não sei onde ele termina, entende, né? Então eu não sei quem é ele, tá? Até onde eu vou, eu preciso contar até onde eu vou. Se eu falo que eu quero ir para o infinito, então por isso que o infinito é sempre aberto. Aqui está a maneira de compreensão, dizer que o número é maior ou igual. Esse igual está dizendo que eu começo no valor. Olha o outro aqui, ó, indo para trás agora. Se eu vou para trás é menos infinito, se eu vou para a esquerda. A bolinha está aberta, então o intervalo é aberto. Significa que esse número que está aqui, o número B, será um 7, um 5, um menos 2, um 0, qualquer que seja esse número B, ele não está nesse conjunto. Quem está nesse conjunto? O cara colado nele. Quem é ele? Impossível saber. Se por acaso esse número B for o número 2, se você falar que o número que está colado nele é 1,9, e eu falo que é 1,99. Aí você fala, mas tem 1,999. Você nunca vai conseguir dizer qual é o número colado nele. Então essa é a representação para dizer que eu não estou pegando ele. Estou pegando o próximo aqui. O próximo, no caso, no sentido indo para a esquerda. Tá? Então é assim que a gente representa. Aqui eu coloquei o intervalo 2 abertos, mas é o mesmo de cima, né? Aqui a gente não usa o igual, porque o intervalo é aberto. E quando eu quero o eixo todinho, eu posso escrever simplesmente reais, ou destacar a reta toda, ou dizer que está um intervalo de menos infinito a mais infinito. Então eu posso usar essas notações quando eu estou pegando todos os números reais.
Beleza. Feito isso, a gente foi falar das operações com os intervalos, né? Que é você pegar um intervalo qualquer de números e fazer, no caso aqui, pedir união, intersecção. Então vamos lembrar, união é eu pegar todos os elementos que tem vários conjuntos e juntar em um só, sem repetir elementos. Intersecção, que é esse U aqui com a boca para baixo, tá? Com cavidade para baixo. Aqui o união para cima, intersecção para baixo. Intersecção é eu ir lá nos conjuntos, olhar cada um deles e ver quais são os elementos que se repetem em todos. Os elementos que repetem todos que vai para a intersecção. Ok? Então isso é união, isso é intersecção. E usar essa técnica dos intervalos aqui é a melhor coisa que tem para você encontrar esses resultados dessas operações. Ok? Aí nós vimos uns probleminhas envolvendo, a gente calculou união. E foi isso aí, foi indo. Deixa eu pegar aqui agora, aqui a gente entrou em função, que a gente definiu o que é função. Estou dando uma apanhada aqui, tá pessoal? Um apanhado que já foi visto. Mas definimos aqui que função de dois conjuntos, A e B, diferente de vazio, sempre os conjuntos tem que ter alguma coisa lá dentro. A gente fala que existe uma função, né? Chamamos de função de A em B, representado por essa seta. Estou saindo de A e indo para B. Se todo elemento de A ou todo elemento de A tiver o seu único correspondente lá em B. E foi isso que nós fizemos, a gente representou por esses conjuntos aqui, ó. Existe uma função que pega do A e leva para o B. O que você precisa saber aqui? Se está saindo uma seta de cada número, de todos que estão aqui, todos tem que ter uma seta saindo dele, todos. Tá? Aqui não importa, aqui você não precisa nem olhar para cá. Olha só para o primeiro conjunto, da onde está saindo as setas. Saiu uma seta de todos os elementos, apenas uma única, não sobrou ninguém, então ele é função. Pronto. Esse aqui não importa. Aonde está chegando a seta não importa. Tá? Então, você fazendo essa análise, você descobre se é uma função ou não. Da onde está partindo as setas é o meu domínio. Domínio é o conjunto de partida dessa seta. O contradomínio, que a gente chama de CD, é o conjunto onde a seta está chegando. Tá? Todo ele, mesmo nos números que não chegaram à seta. Isso é chamado contradomínio, porque as setas estão chegando nesse conjunto. E a imagem, quando a gente pede a imagem, é aonde a seta chegou. Você vai olhar apenas aonde a seta chegou, é chamado de imagem. Então é assim que a gente vai analisar a função. Fizemos esse exercício aqui, ó, de você observar se é função ou não. Está tudo respondido aqui já. Aqui, ó, não é função. Por que não é? Não está saindo seta do 2. Todo mundo do A tem que sair seta, ó. Aqui, ó, esse aqui de baixo também não é. Por quê? Ah, mas tá tudo saindo seta, mas o 1 está saindo duas setas. Só pode sair uma única seta de cada número. Apenas uma única. Por isso que esses dois aqui não é função. Ah, viu? Aqui já é, ó. Sai uma seta, sai uma seta, sai uma seta. Aqui não importa. No B não importa. O que importa é o A. O A que você tem que olhar. Saiu uma seta de cada número? Ok, é função. Simples assim, tá bom? Então é assim que você vai ter que olhar se é função ou não. Vamos ver aqui se tem mais algum exercício. Acho que não. Vamos para a parte dos gráficos. Como construir gráficos, né? Você precisa saber construir gráfico. E a gente vai ver gráfico aqui só da função do primeiro grau. Para mim construir gráfico, basta eu dar valores para x dentro do intervalo que ele falou que é para você olhar. Aqui ele mandou olhar x nos reais, ou seja, qualquer número que você queira. Aí a gente inventa aqui os números que a gente quiser. A gente sempre põe números, né, pequenininhos, porque nós que vamos fazer as contas. Então, a gente põe os números aí elegantes. Escolheu os números que você quis, tá? A gente começou escolhendo uns 4, mas para fazer uma reta eu não preciso de tanto número não, tá? Basta 2, porque por 2 pontos eu sempre vou ter uma reta, né? Então, 2 é suficiente. Mas a gente está fazendo com uma quantidade maior para vocês praticarem aí. Então, o que foi feito aqui foi substituir no valor de x, multiplicado, somado 2. Encontrou o resultado. E assim para todos. Tá? Então, assim que nós vamos fazer gráficos. E a ideia, então, é eu fazer alguma coisa diferente aqui com vocês agora, envolvendo isso aí tudo. Depois desse apanhado geral que eu fiz aí das nossas aulas.
Então, por exemplo, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Tá? Uma primeira situação aqui. Vamos considerar um conjunto A da seguinte maneira. Esse conjunto, x pertence aos reais, estou falando que pertence aos reais, tal que x é um número que é maior ou igual a 0 e é menor do que 4. Esse é meu A. E meu conjunto B é um conjunto assim, ó. X pertence aos reais, também é um conjunto que pertence aos reais, tal que x é um número que é maior do que 1 e menor ou igual a 3. Então eu tenho dois conjuntos, A e B. Então a ideia é para você responder qualquer pergunta relacionada a esses dois conjuntos, principalmente envolvendo intervalos, né? Quando eu falo, as perguntas são de união, intersecção, diferença. O interessante é você ir para os intervalos, para o eixo real. Você pegar os eixos reais, vamos construir aqui. Vou pegar os eixos reais aqui, vou pegar aqui esse daqui, pegar um outro aqui e vou localizar nesses eixos cada conjunto desse. Quando eu tenho apenas uma variável, gente, eu sempre vou olhar do meio para as pontas. Eu faço a leitura assim, da variável para as pontas. É assim que eu vou fazer minha leitura. Aí eu começo a marcar aqui no meu eixo. Por exemplo, a primeira reta aqui é o meu conjunto A. Ele fala que os elementos que são x, os elementos é maior ou igual a 0. Então eu vou localizar o 0. Vou dizer que o 0 está bem aqui para trás, que todo mundo aqui é positivo. Vou pôr o 0 aqui, ó. Aqui está meu 0, ou seja, para cá está os negativos, para a direita está os positivos. E 4. Vou pôr o 4 aqui, bem na ponta aqui. Aqui está meu 4. Aqui fala maior ou igual. Você fala, mas não é maior, é menor esse símbolo. Se eu estiver lendo da esquerda para a direita, ele é menor. Mas eu estou lendo da direita para a esquerda, ele é maior. Então aqui vai ser bolinha fechada, ou seja, o 0 pertence a esse intervalo por causa do igual, tá? E aqui no 4 é menor. Se é menor, a bolinha aqui é aberta. O 4 não pertence a esse intervalo. Eu não quero o 4. O 4 não está aqui no conjunto A. Então o A está aqui, ó. Esse é meu A. São números que é maior ou igual ao 0. Eu começo no 0 e vou até um número menor do que o 4. Que número que é esse? Tem a mínima ideia. É um número que está bem próximo de 4. Vou localizar agora o B. Localizando o B. Ele fala aqui o 1 e o 3. Então já vê, o 1 tem que estar depois do 0. Vou dizer que está por aqui. Aqui está meu conjunto, o número 1, né? E o 3 tem que estar antes do 4. Vamos dizer que está por aqui assim, ó. Aí vamos lá, ó, maior do que 1, maior, não tem um igual, então a bolinha aqui é aberta. Eu não quero no caso, o 1, tá? O 1 não faz parte desse intervalo, então a bolinha aqui é aberta. Aqui, ó, menor ou igual a 3, então tem o igual, então o 3 participa desse intervalo, bolinha fechada. Então esses são os elementos. Eu começo no número colado no 1, que eu não sei quem é, e vou até o 3. Bolinha está fechada, eu vou até ele. Então tá aqui, esse é o A e esse é o B, conjunto A, conjunto B. Aí dá para você entender várias coisas, né? Por exemplo, se eu pegar e falar assim, ó, se eu pegar o A e juntar com o B, por exemplo, que resultado vai dar se eu juntar esses dois? O que eu falei? O que é união? Você pega todos os elementos de um, todos os elementos do outro e junta num lugar só, sem repetir elementos, tá? Então, olha só, toda vez em união, você vai para os extremos, tá? E observar lá se está compreendendo todos os elementos dos dois conjuntos, no caso aqui. Então, olhando aqui, ó, eu tenho que ir tanto pegar o 0 até o 4, é os extremos. Esse 1 e o 3 aqui, esse meio está dentro do A, ó. Está dentro do A. Então, o meu A união com o B aqui, ó, ele vai dar o meu próprio A. Dá o próprio A. E eu posso dizer mais ainda disso daqui, ó.
eu posso dizer que o meu conjunto B, ele está contido no A. Não está contido no A? Todos os elementos aqui de B, ó, todos os elementos de B estão aqui em A. Aqui, eles estão aqui, ó, nesse é o intervalo deles. Então, B está contido em A. Então, A união com B dá o próprio A, porque o B está lá dentro. Por isso que eu falei que o B está contido em A. Então, você tem que observar isso. Toda vez que for falar de união, intersecção, está contido, contém, que é usando esses símbolos aqui que nós já vimos, a maior facilidade que vocês vão ter é você construir os eixos. Constrói os eixos reais, localiza lá os intervalos que você começa a ver, tá? Aplicar. Vamos responder um outro aqui rapidinho para a gente encerrar essa primeira parte. Por exemplo, a intersecção com B. O que está no A e no B ao mesmo tempo? O que está no A e no B ao mesmo tempo é o próprio B. Porque o B está lá dentro do A. Então, o A intersecção com B aqui é o próprio B. Porque o B está aqui dentro. Então, é essa análise que você faz aí em relação a intervalos. Beleza? Vamos lá para a nossa função? Então, a revisão que eu vou passar para vocês aqui de função, vamos construir gráfico, né? Vamos ver como é que funciona isso. Vamos pegar uma função qualquer, uma f de x igual 2x menos 1. Vamos ver que gráfico representa essa função. Como é que você descobre? Você vai dar valores para x. Quantos valores eu vou dar para x? Pelo menos 2. Então, pelo menos 2 é obrigatório. Eu vou fazer aqui com 3. Tá? A gente está treinando, vou escolher 3 valores aqui, ó. Então, vamos lá, vou escolher o menos 1, o 0 e 1. Esses números que eu estou escolhendo, eu que decidi, porque quando eu der essa função, eu estou pensando que meu x pertence aos reais, tá? Então, eu posso escolher qualquer número real. Posso pegar 1,98 para me pôr no lugar de x. Mas para que eu vou fazer isso? Eu vou ter que fazer a conta. Então, eu escolho num pequenininho, né? E é bom, às vezes, você escolher negativo também, para você ver o comportamento da função, como é que está procedendo do outro lado. O que eu tenho que fazer com cada valor desse que eu escolhi? Substituir no lugar de x. Então, vai ficar, ó, o primeiro é o menos 1, então vai ser f de menos 1. No lugar de x, vou colocar menos 1. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 1. Da onde veio esse outro menos 1? Daqui, ó. Não é esse que está entre parênteses aqui, não. Esse que está entre parênteses é o que eu escolhi. Esse aqui é fixo, tá? É um termo fixo. Então, vai ficar assim, ó, que a função aplicada no ponto menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 é menos 2. Com menos 1 vai dar menos 3, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, menos 3 aqui é o valor que eu vou colocar. Vou fazer a mesma coisa para o 0 e para o 1. Fazendo para o 0 agora, ó, f de 0. O que é o f de 0? É 2 vezes o 0 menos o 1. Da onde tirei esse menos 1 daqui? Ele está fixo na função, ele vai para todos os elementos aqui. Então, vai ficar quanto isso daqui? 2 vezes 0 é 0, só sobrou menos 1. Então, menos 1 é a resposta. E agora o último é o f de 1. Então, vou fazer o f de 1. O que é o f de 1? No lugar de x, vou colocar 1. Então, 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 dá 2. 2 menos 1 dá 1. Viu? Multipliquei, depois subtraí. Deu 1. Pronto. Tabelinha pronta, né? Pelos valores que eu escolhi. O que eu vou fazer agora? O gráfico. Vou apagar aqui as nossas continhas avulsas e nós vamos lá para o gráfico. Vou desenhar o eixo X, o eixo Y e colocar os valores que eu escolhi. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui agora o eixo. Vou pegar aqui esse eixo aqui, vai ser meu eixo X.
e vou pegar aqui o meu eixo Y. É um esboço gráfico, não precisa ser com tanta precisão assim não. Então aqui eu tenho meu eixo X e meu eixo Y, tá? Aí nós vamos localizar aqui os pontos. O 0 está no cruzamento, cruzamento fica o 0, aqui está o 0. Estou localizando o X primeiro, tá? Aí eu vou localizar o menos 1 e o 1. O menos 1, ele está à esquerda, vou pôr uma escala maior aqui para ficar mais fácil. Ó, menos 1 e o 1 está à direita. Viu? Obedece o eixo real, você precisa saber onde estão os números no eixo. Beleza, agora eu vou lá para o Y, vou localizar o 1. Aqui eu vou usar uma escala menor, tá? Então aqui eu vou usar, aqui o 1 está aqui, está acima, e os negativos está abaixo, que é menos 1 e o menos 3, que eu vou dizer que está lá no finalzinho. Pronto, coloquei os números nos eixos que deu na minha tabelinha, agora eu vou localizar os pontos. Como? Olhando, ó, menos 1, menos 3. Então, menos 1 para x está aqui, o menos 3 está lá embaixo. Então, a gente traça as paralelas aos eixos, né? Tanto ao eixo Y quanto ao eixo X. No lugarzinho onde eles se encontraram, está ali o ponto. Então, está aqui o ponto. Depois, 0 e menos 1. O que eu falei na outra aula? Toda vez que uma das coordenadas é 0, o ponto está sobre o outro. O menos 1 do Y. Então, vou lá no menos 1 do Y, ó, e ponho o ponto lá. Então, está aqui, em cima do menos 1. E o último é 1. 1 para X, 1 para Y. Então, cada um vai ao encontro do outro, né? Então, está aqui o ponto. Então, está aí os 3 pontos. O que eu tenho que fazer agora? Ligar. Tá? Então, eu venho aqui, pego a minha retinha e ligo. Então, está aqui. Minha reta está passando aqui, por esses 3 pontos. Então, está aí o meu gráfico. Então, toda função que tenha essa aparência aqui, ó, né, desse jeito aqui, esse é o gráfico. Tá? É o gráfico dela, é esse daí. Essa reta vai passar por esse lugar, nesses pontos. Então, não importa os valores que eu escolher aqui, eu vou encontrar outros pontos, mas com a reta desse jeito. Tá? Aqui eu tenho uma função que é crescente, porque meu A aqui é positivo. Tá? Então, é assim que eu analiso uma função. É assim que eu vou construir um gráfico. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é isso daqui, ó. Toda função, essa que a gente chama do primeiro grau, ela tem essa aparência aqui, ó, um AX mais um B. O A é o termo que acompanha o X, o B é o termo independente. Se o A for um número maior do que 0, ou seja, for um número positivo, essa função vai ser sempre crescente. Ela vai ser sempre crescente. E meu B, ele é o termo independente. O que ele significa? É lá no B, o B é onde o gráfico vai cortar o eixo Y. A gente fala que o B é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Então, no B é o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Vamos verificar? Olha só, vamos olhar aqui o nosso gráfico. Tá vendo aqui na nossa função? Deixa eu apagar, eu risquei demais aqui. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Nossa função, meu B é o menos 1. Estão vendo aqui? Ó? Vamos destacar aqui. Um destaque aqui, ó. O meu B é o menos 1. O que eu falei? O que é o B? É o ponto onde o gráfico corta o eixo Y. Aonde a minha reta está cortando o meu eixo Y? Aqui, ó, no menos 1, que é o meu valor de B. Então, meu B informa isso. O meu A, que é 2, então ele está dizendo que ele é um número maior do que 0, então minha função ela é crescente. É assim que eu analiso quando uma função é crescente ou não. Então, se o meu A é maior do que 0, é crescente. Lógico, se o meu A... Deixa eu chegar isso aqui para baixo para a gente colocar a outra informação. Deixa eu ver aqui. Isto. Facilidade aqui na internet é isso, né? Então, aqui, ó. Se o meu A for um número menor do que 0, ou seja, um número negativo aqui do lado do X,
essa função vai ser decrescente. Então, decrescente é toda vez que o meu A, que é o número que acompanha o x, for um número menor do que zero. Esse tipo de função que nós estamos estudando é chamado de função do primeiro grau. Ela é chamada função do primeiro grau porque o número que está em cima do x aqui, ó, aqui no caso não aparece, né? É 1. Se o número tivesse em cima do x fosse um 2, seria uma função do segundo grau. Se tivesse um 3, seria uma função do terceiro grau. Então, como não tem número nenhum, tem o número 1 lá em cima. Então, é uma função do primeiro grau. Então, essa função do primeiro grau, conhecida também como função afim, tá? Muitos autores aí usam esses nomes, o expoente da minha variável, da minha função, ela é 1, tá? Por isso que é chamado de primeiro grau. Então, o meu A, que é o número que acompanha o x, e o meu B, ele representa isso lá no gráfico. Tá? O meu gráfico que vai mostrar isso. O B é aonde corta o eixo Y. O A vai dizer se a reta está crescendo ou está decrescendo. Quer ver? Vamos colocar aqui rapidamente para a gente encerrar essa nossa pequena revisão. Eu vou pegar aqui um outro gráfico para a gente colocar o modelo aí para a função crescente e decrescente. Então, vou pegar aqui o eixo X e o eixo Y. Um pouquinho torto, vamos dar uma ajeitada, tá bom? E aqui eu vou traçar aqui duas retas. Eu vou pegar aqui, por exemplo, uma reta nesse sentido aqui. Uma reta nesse sentido, vou pôr vermelhão aí. Eu tenho uma função que a gente chama de função crescente. Então, vamos escrever aqui, ó, isso aqui é uma função crescente. Crescente, esse é o modelo, essa é a inclinação desse tipo aqui, ó. Vem lá de baixo, está subindo. Quando eu tenho uma função que é ao contrário, que é decrescente, essa é a aparência aqui do gráfico. Ah, vamos pôr uma outra cor aqui, essa aqui, laranja. Então, aqui eu já vou ter uma função que é decrescente. Então, decrescente, esse é o modelo, é o jeito que fica o gráfico. Ela já começa em cima e vai caindo. O crescente começa embaixo e vai subindo. Tá? Então, é assim que funciona, é assim que eu tenho que analisar. Então, basta eu bater o olho no gráfico, eu sei se está crescendo, decrescendo, pelo jeito que está a reta. Então, esses são os modelos aí para vocês identificarem quando a função é crescente ou não. Tá? Então, basta olhar isso. Aqui eu tenho o meu eixo X, aqui eu tenho o meu eixo Y. E esse ponto onde o gráfico está cortando o Y, ele é meu B na função. Tá? Ele é meu B na função. O B aqui está positivo porque está cortando lá em cima, o B aqui está negativo porque está cortando embaixo. Foi o que aconteceu no nosso exemplo aqui. Ó. O B estava negativo, ó, cortou embaixo. Tá? Se fosse aqui mais, ia cortar lá em cima. O gráfico ia fazer tá por aqui assim, ó, cortando lá em cima. Tá? Porque o B que vai me dizer isso. Então é isso aí, galera. Espero que esses pequenos tópicos que a gente revisou aqui agora, né, como os intervalos, como olhar para o intervalo, como ver lá a união, intersecção e as outras operações também, olhando para o eixo, saber aonde estão os números no eixo real, entender a definição de função, o que é função, né, saber o que é domínio, contradomínio, imagem, saber que para ser função tem que partir uma seta de cada número do conjunto A, ali, do conjunto de partida da seta, ali é meu domínio. Onde a seta está chegando é o contradomínio, né? Que é o conjunto de chegada da seta. E aonde a seta chegou naqueles números propriamente ditos é a minha imagem. Eu posso, por exemplo, antes da gente encerrar, rapidinho aqui, dado uma função, pegar uma função qualquer, vamos pegar aqui f de x igual a x mais 2. Essa aqui é a função. E vamos dizer que o meu conjunto A, ele é formado por esses elementos aqui, ó, 0, 1 e 3. Aí eu pergunto, qual que é a imagem? O que você tem que fazer? Então vamos pôr aqui, ó, qual é a imagem? Qual é a imagem? O que você precisa entender? O A é onde está partindo a seta. O A é o meu domínio. A imagem é onde vai chegar.
que você faz? Pega cada valor desse que está no A e vai substituir na função. Então, por exemplo, eu vou pegar o 0, eu vou pôr o 0 no lugar de x, é como se fosse fazer o gráfico, mas a gente não vai fazer o gráfico, porque ele só quer a imagem. Então, substitui 0 lá no lugar de x, que é 0 mais 2 é 2. Faça a mesma coisa para o 1, substitua 1. Aí vai ficar 1 mais 2 igual a 3. Substitui o 3. E assim sucessivamente. Eu vou substituindo todos os elementos do meu domínio na minha função e vou encontrar quem é a imagem lá do outro lado, lá no conjunto B. Então, vou pegar aqui e substituir 3 agora, fica 3 mais 2, o mais 2 está fixo, está em todos, dá 5. Então, a minha imagem aqui, nesse exercício, são os valores 2, 3 e 5. O 0 vai no 2, vai ligar no 2, o 1 vai ligar no 3, o 3 vai ligar no 5. Então, é assim que eu encontro a imagem. Tá? Então é assim que vocês têm que fazer. Pessoal, eu acho que tá bom. Valeu demais da conta. Boa prova para vocês. Qualquer coisa aí, faça uma pesquisa rápida aí nas nossas aulas, no caderno de vocês, nos vídeos das nossas aulas. Tá lá no meu canal. Qualquer coisa é só voltar lá. E é uma facilidade para vocês é se inscreverem. Se inscreve lá no canal, porque aí eu vou postando os vídeos, as aulas, vai chegando a notificação para vocês. Tá bom? Valeu demais da conta, boa prova e até mais. Valeu!